Olá! Ontem, domingo, dia 22 de março agora de 2020, foi editada a medida provisória 927. E essa medida provisória, ela regulamenta algumas outras medidas e ações na esfera ou no campo trabalhista, seja para você que é empregador, que é empresário ou microempresário, ou seja para você que é trabalhador ou empregado. Essa medida provisória que acaba de ser editada, ela traz alguns pontos sobre férias, sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, sobre como ficaria a regulamentação da possibilidade de redução salarial, entre outras e outras medidas que estão expostas, que estão retratadas nessa medida provisória. Então, o motivo desse vídeo é justamente para explicar, para compartilhar com você, seja advogado, empregador ou empregado, não importa. A realidade é que o momento que o país atravessa, que o mundo, na verdade, experimenta, que o mundo vive, é importante você entender as medidas judiciais. Muito mais que discussões políticas, é relevante nessa fase, primeiro, claro, muita cautela, muita calma, mas muito mais que isso, seja você empregador ou empregado ou ainda advogado, como um dos 20 mil advogados que hoje são alunos aqui do IAPA, entender essa relação jurídica no campo, na esfera trabalhista, é fundamental. Seja para as empresas terem cautela pautado na manutenção dos empregos, ou seja para você que é empregado num momento realmente de dificuldade, de preocupação e de desespero. Eu vou tentar tratar aqui aquilo que essa medida provisória, que foi editada ontem, o que ela trouxe no seu corpo, sem nenhuma visão política, exatamente ao contrário, mas com um único objetivo, para auxiliar você, eu não sei a situação que você atravessa ou que você vive hoje, mas para auxiliar você a compreender um pouco mais sobre essa regulamentação e o caminho que você pode adotar. E quando eu digo caminho, é que o caminho da conversa, da tentativa de conciliação, de um eventual acordo entre empregador e empregado é sempre a melhor medida, sempre a melhor saída. E essa é a única parte mais razoável aqui dessa medida provisória, ou seja, ela permite algum tipo de regulamentação entre empregador e empregado nessa fase que o mundo passa, nessa fase que o mundo realmente atravessa. O primeiro ponto dentro dessa medida provisória é você entender que ela trouxe a delimitação retratando calamidade pública que já havia sido delimitada pelo decreto, que é esse decreto número 6, que foi agora de 20 de março. Então, na verdade, essa medida provisória, ela fala o seguinte, ela fala, olha, para enfrentar situações da calamidade pública que já foi exposto no decreto número 6, agora de 20 de março, é que eu trago esses fundamentos ou que eu trago essas delimitações legais. E aí, no corpo dessa medida provisória, você vai perceber que o primeiro ponto dele refere-se à vigência, ou seja, para você que não é advogado, e eu vou pedir licença para falar isso de uma forma mais simples, ou seja, de quando vai vigorar, qual que é o prazo que vai ter validade, e ela se remete então a esse decreto que foi do dia 20, quando foi determinado o estado de calamidade pública. E agora ela traz um outro fundamento, ela regulamenta então o estado de força maior. E você vai entender isso e qual que é a aplicação prática disso. Mas antes é importante você entender que a vigência, ou seja, a validade dessa medida provisória, em tese, ela tem início no dia 20 de março e ela vai até 31 de dezembro. Durante esse período, seja você empregador, empresário, ou você empregado, ou ainda advogado, esse é o período de vigência dessa medida provisória. E logo no parágrafo único do artigo 1º dessa medida provisória, ele aponta, ele informa, ele retrata quais são essas hipóteses, ou seja, essa delimitação do estado de calamidade e do estado de força maior. Elias, por que é importante entender isso? Ou seja, a calamidade pública já foi decretada pelo presidente da República, joia. Agora, ele vem informar que o estado de força maior ele vai ser aplicado também, respeitando o decreto que ele já havia editado. E quando se decreta, se delimita, se impõe no Brasil um estado de força maior, isso modifica as relações, sejam relações ligadas ao direito do trabalho, porque a própria CLT,
a própria consolidação das leis trabalhistas, lá no artigo 501, 502, 503, já falava sobre força maior, já retratava quais hipóteses podem e não podem o empregador apontar como força maior e o que é a consequência disso quando ele fala, olha, o Brasil nesse momento, mais do que estado de calamidade pública, ele pode adotar essas medidas por força maior mesmo. E em razão disso, permite-se então ao empregador a adoção de medidas como redução salarial, como suspensão do contrato de trabalho, como antecipação de férias com o direito de postergar, de pagar 1/3 de férias mais para frente. Isso nas relações de direito do trabalho. Agora, você vai notar que a análise da força maior, ela tem outros pontos também, como por exemplo na relação de direito do consumidor, na relação bancária entre pessoa física ou pessoa jurídica e instituição financeira, que embora não seja objeto desse nosso vídeo, e praticamente, como isso foi ontem, algumas horas na verdade, que foi lançada essa medida, foi editada essa medida provisória, você ainda vai perceber o reflexo disso entre instituições financeiras e pessoas, sejam físicas ou jurídicas, porque o estado de força maior, ele possibilita, ele permite também revisão contratual. Então, no campo dos direitos bancários, você vai perceber a possibilidade de revisão do contrato bancário, pautado na força maior, delimitada e determinada por essa medida provisória. Mas aqui ela trata exclusivamente do campo da esfera trabalhista. E dentro da esfera trabalhista, a medida provisória vem e ela fala, olha, existem aqui 8 pontos essenciais. Mas por um erro ali no momento de confeccionar da atividade legiferante, ou seja, aquela relativa à confecção da lei, você vai perceber que são 9 ou 10 pontos que essa medida provisória ela trata. E eu vou passar cada um desses pontos, eu vou apontar a forma e quando, e de que forma seria possível redução de salário, como que você teria que fazer isso na prática se você é empregador, como que o empregado pode negociar com o empregador. Eu não vou retratar de novo questões políticas, mas eu vou apontar unicamente o que a medida provisória trouxe ontem, ou há poucas horas. Então vamos avançar um pouquinho aqui, e você vai entender que dentro dessa compreensão do estado de força maior, que foi delimitado ali pelo parágrafo 1º do artigo 1º, como eu retratei para vocês, se nós nos remetermos ao artigo 501 lá da CLT, ela vai falar o seguinte, olha, entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direto ou indiretamente, ou seja, o empregador, o empresário não tem culpa daquilo, muito menos o empregado. Então ninguém concorreu para a ocorrência daquele estado de força maior, para aquela situação de força maior. E em razão disso, nasce então possibilidades ou medidas para o empregador. E é isso que retrata a CLT lá no 501. Ela retrata, inclusive, falando, olha, a ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica ou financeira da empresa, não se aplica às restrições da própria força maior. Mas o que a gente percebe aqui no Brasil, como no mundo, o estado de força maior vai gerar, e já gerou, na verdade, uma complicação econômica substancial para quase todos os tipos de nicho ou de empresas no Brasil. Então a CLT também regulamenta o estado de força maior. Ela fala, inclusive, os casos que não existe força maior e os casos que existe força maior. Mas a realidade é que o próprio decreto, decreto que decretou, que apontou primeiro a calamidade pública e agora a medida provisória declarando o estado de força maior no Brasil, eles são uníssonos, eles têm o mesmo sentido, o mesmo som, eles caminham na mesma direção. E quando você se utiliza daquilo que já existe, que é a CLT no 501 e agora no 502, a CLT continua falando, olha, ocorre motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de estabelecimentos, é assegurada a este quando despedido uma indenização na seguinte forma, sendo estável, e ela vai apontando o que pode acontecer no estado de força maior. Por exemplo, no contrato por prazo determinado, a possibilidade de redução realmente ali do contrato por prazo determinado pela metade.
as questões ligadas a quem tem e quem não tem direito à estabilidade quando ocorre o ponto ligado à força maior. Mas o 503, que é o mais relevante da CLT, ele vem e fala o seguinte, ele fala que num caso de força maior, é permitido, é possível a redução proporcional do salário, não podendo ser superior a 25%, tal, respeitado o salário mínimo na região, mas o 503 ele vem apontar, ele vem falar sobre redução salarial. Ocorre que um primeiro ponto de interpretação, e eu diria de interpretação da medida provisória junto com a CLT, porque isso, de novo, foi algumas horas, é o seguinte: a medida provisória, ela fala o seguinte, olha, existe estado de força maior no Brasil. Quando você entende isso, você vai ler o artigo 501, 502 e 503 da CLT. Quando você se depara com o 503, você começa a entender a possibilidade de redução salarial, ou seja, de forma proporcional, que seria possível redução salarial. Mas a mesma medida provisória, ela fala o seguinte, existe o estado de força maior, mas deve ser respeitada a Constituição. E quando a gente olha o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 6º, ele vai falar sobre os direitos dos trabalhadores. E nesse artigo, ele fala da irredutibilidade do salário. Então, mesmo que foi emitida uma medida provisória agora, há poucas horas, ela está adstrita à Constituição Federal. E quando você compara, quando você coloca numa balança para pesar ali, existe a medida provisória, existe no 503 da CLT o apontamento da força maior, mas ao mesmo tempo a própria medida provisória, ela se restringe à Constituição Federal. E quando ela assim o faz, ela se remete ao artigo 7º da Constituição, em especial ao inciso 6º, quando fala da irredutibilidade de salário. E aí você começa a pensar, não, eu posso, mas eu não posso reduzir salário. Então o que eu aplico aqui? E aí começa a primeira discussão, a primeira análise, a primeira discussão mais técnica entre a aplicação da Constituição e da medida provisória. Então, nesse compasso, eu entendo que a redução salarial ela não seria possível, ela não seria viável nessa fase. Em contrapartida, a própria medida provisória, você vai perceber que ela é pior para o empregado. E eu não digo no sentido pejorativo, porque para o empregador, por vezes, mesmo o que tem na medida provisória, às vezes não vai ser o suficiente para a empresa simplesmente deixar de existir, desaparecer. Por isso que a minha opinião mais honesta possível é cautela, é calma, seja para o empregador ou seja para o empregado. É um momento de reflexão, de calma. Elias, mas como refletir ou como ter calma quando tudo que eu construí na minha vida em um mês, em algumas semanas, pode simplesmente desaparecer? Ou o empregado de outro lado, que depende do salário, fruto dessa relação. Mesmo assim, o primeiro passo, pelo menos como uma orientação, é tentar, na medida do possível, uma conciliação, um acordo, um momento que o mundo vive. Não só que o Brasil, mas que o mundo vive. É de tentativa de calma e de conciliação. E se a medida provisória ela traz essa possibilidade de conciliação, como você vai perceber, é o momento do empregador tentar entender a utilização desse instrumento. E eu digo isso antes de sair dispensando, ou de dando os 4 meses que você, pela medida provisória, teria de direito, suspende 4 meses e coloca 4 meses o empregado em casa. E ele vai ficar 4 meses em casa fazendo curso online sem receber salário. Ou com uma compensação que você pode acordar com ele. Porque isso está apontado lá. Então, num primeiro momento, se a CLT ela fala o seguinte, não pode, tem que ser adstrita à Constituição Federal e é impossível a redução de salário por causa da Constituição, por outro lado, a MP vem e ela fala o seguinte, olha, reduzir salário está adstrita à Constituição. Agora, suspender o contrato de trabalho e mandar o trabalhador ficar em casa, que ele já está ficando em casa, se ele não conseguir trabalhar, porque a tua atividade impede o trabalho, você não consegue implantar home office ou teletrabalho, você teria a possibilidade de suspender por 4 meses e deixá-lo até sem salário. Ou, na medida daquilo que vocês acordarem, pagar um salário acordado ali, ou um benefício acordado entre vocês por escrito,
e desde que ele cumpra ou que ele faça algum treinamento online de desenvolvimento ali que você vai ser obrigado a ceder para ele. Então haveria também essa possibilidade. Mas note, de novo, se a parte razoável da medida provisória, seja para empregador ou seja para empregado, é a possibilidade de discussão, tenha respeito enquanto empregador ou empregado. Você que é empregado, tenha respeito à empresa que pode simplesmente desaparecer e deixar de existir nesse momento. Tente existir ou coexistir para que esse acordo possa realmente ser realizado de forma ali escrita entre as partes, entre empregador e empregado, porque a medida provisória permite isso. O que você vai acompanhar agora, nessa próxima semana, é um absurdo, seja nos veículos de comunicação, seja na própria internet, em relação a isso, mas com um viés estritamente político, seja de direita, de esquerda, de centro, ou aqueles que dominam o próprio partido, ou a própria empresa, ou os próprios interesses. Não importa. A realidade é que todo mundo perde quando isso acontece. E se a tua empresa é possível negociar, se a tua empresa é possível conversar diretamente ali por WhatsApp com o seu empregado que está em casa, e se você tem empregados que vão conseguir conciliar, e se você ainda tem caixa e consegue reduzir fornecedor, segurar outras despesas enquanto empresa em si, mantenha o salário. Tente encontrar formas de manutenção do salário. Deixa a redução ou a suspensão do contrato de trabalho por último. Comece com férias. Você pode antecipar férias. Isso é um benefício bom. Você vai pagar férias, vai antecipar férias do empregado. E o 1/3 você pode pagar ao final. Depois de um período de férias, você pode suspender o contrato de trabalho. Só que se você assim o fizer, tente fazê-lo, realizá-lo da melhor forma possível. Experimente a possibilidade de um pagamento de 80% do salário, de 70% do salário, ou algo gradativo. Não saia sempre assim, da menor consequência, da menor possível para a maior. Quando eu digo a menor consequência viável, são medidas mais simples, mais brandas, até a última medida que seria a rescisão desse empregado e a perda de mais um emprego no Brasil. Eu falei que não ia entrar nesses detalhes técnicos, mas pelo menos eu estou retratando a minha opinião como presidente hoje do IAPA, uma empresa que tem hoje 20 mil advogados como alunos aqui na nossa plataforma. E se você é um desses alunos, pelo menos essa é a nossa orientação, essa é a nossa opinião enquanto empresa. Porque enquanto negócio, pode ter certeza que não seria essa. Enquanto negócio, enquanto a parte ligada a finanças, sabe? Seria assim, não, ajuize ação contra a empresa. Enquanto empregador, não. Coloque todo mundo dê suspensão para a empresa inteira. Essa eu acredito que não é a melhor orientação para ninguém. Vamos evoluir aqui dentro dessa compreensão constitucional e legal, e a gente avança um pouquinho, porque dentro da medida provisória a gente consegue extrair que a interpretação da redução salarial deixa claro que esse acordo essa preponderância, essa possibilidade, ela está adstrita, ela está vinculada à Constituição Federal. Estando vinculada à Constituição Federal, pela medida provisória, em tese, ficaria difícil essa redução salarial. Ficaria complicada essa redução salarial pela força maior e pelo artigo 7º. Entretanto, a AMP ela fala, olha Elias, mas em caso de suspensão do contrato de trabalho, aí seria uma segunda regulamentação. Então, no início da medida provisória, a redução salarial, ela em tese ela é proibida pela Constituição Federal quando você interpretar os artigos 1º e 2º e o artigo 7º da Constituição. Mas quando você avança dentro da medida provisória, você vai ver que a suspensão do contrato de trabalho pautado no estado de força maior e no estado de calamidade pública já decretada, já apontada pelo decreto, seria possível. A gente avança um pouco mais para você entender como que seria esse acordo escrito. Elias, eu enquanto empresário ou enquanto empregado, como que eu realizo esse acordo escrito? Como que é o fundamento disso? Quando você lê o artigo 2º dessa medida provisória, que você pode baixar essa medida provisória se você entrar lá no site do IAPA, iapajus.com.br, você encontra aqui esse vídeo, encontra um material de apoio também lá, é só você apontar lá que você consegue baixar esse material de apoio. Se você tiver lá na nossa lista, você vai receber um parecer da empresa, enquanto empresa, para advogados. Você vai entender um parecer nosso lá, da empresa, para os advogados, do reflexo do estado
que foi delimitado agora de calamidade pública somado à força maior, e qual que é a nossa opinião em outras áreas do direito. A gente está terminando a confecção desse parecer e vai estar disponível lá para você que exerce advocacia. Nesse acordo individual entre empregador e empregado, o que seria possível? A MP ela fala o seguinte, durante esse estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão, não é obrigado, poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais negociais, respeitando os limites estabelecidos na Constituição. Então, aqui, quando você lê o artigo 2º, é o que esse acordo ele não pode ser vinculado com o seguinte formato. Olha, o que não pode acontecer nesse acordo? Há um acordo entre empregador e empregado. Então, a sua empresa, João Limitada, e com o empregado lá, Seu Maria Limitada, acordo individual MP 927, lá no topo, lá, estado de calamidade, vigência, que vai de 20 de março de 2020 até 31 de dezembro, e as características desse acordo individual. Prepondera aqui, com um acordo entre as partes, entre empregador e empregado, a redução salarial no percentual de X, Y, Z, pautado no estado de força maior. Se houver acordo individual nesse sentido, simplesmente de redução salarial pautado nesse formato, na minha compreensão, seria inconstitucional, porque o próprio artigo 2º fala que tem que se respeitar a Constituição Federal, e a Constituição proíbe no 7º irredutibilidade de salário. Ponto. Então esse é a primeira diretriz. Nesse sentido seria inconstitucional. Aí vamos avançar um pouco mais. Elias, o que seria possível? O mesmo acordo. Acordo individual entre empregador e empregado pautado na medida provisória 927 de 22 de março de 2020, cuja vigência é de 20 de março até 31 de dezembro, e aí você vai retratar o empregador e empregado, qualificar ambos e trazer as características ali. Aí você vai apontar uma das características da própria medida provisória, ou seja, a suspensão do contrato de trabalho ocorrerá pelo período de X tempo, ou seja, de 2 meses. Nesse período, o empregado realizará um curso de aperfeiçoamento profissional, de desenvolvimento pessoal, de qualquer treinamento ou empresa de curso online, que aí é obrigatório você custear o desenvolvimento pessoal dele. E no mesmo texto, você vai apontar que de forma voluntária, enquanto empresa, receberá o auxílio X. E aí você paga esse auxílio para ele. Elias, mas ele pode ficar sem salário fazendo curso online? Pela medida provisória, sim. E eu não estou discutindo se pela medida provisória pode. É uma suspensão do contrato de trabalho, está suspenso. Mas voluntariamente é permitido a você, sem natureza salarial, pagar, ou manter o salário dele, que é o que eu recomendo. Eu não posso manter o salário, Elias, 70% do salário, já que ele não pode trabalhar, e deixa ele fazendo um curso, um treinamento online lá para ele se desenvolver e se aperfeiçoar. Isso é possível. E se eu quiser pagar 50%? É possível. Se não quiser pagar nada, é possível. É o que está retratado na medida provisória, a gente vai chegar lá. Então, note a distinção entre acordos, entre termos. Um é reduzir salário e manter ele trabalhando. Não pode. A interpretação da MP com a Constituição 7 seria inconstitucional. Agora note, a suspensão do contrato de trabalho, com uma bolsa voluntária é possível. Então essa é a interpretação lógica, legal, constitucional da medida provisória que foi editada agora há algumas horas. Eu vou avançar porque a gente invade mais um outro ponto, que é o 4º ponto. A medida provisória regulamenta 8 pontos principais. Na verdade, são 9. Eu vi um erro técnico ali que não afeta, não altera a MP, porque foi no momento da atividade legiferante, ali, legal mesmo, de apontar os incisos. Salvo engano, são 9 incisos que são regulamentados pela MP. Mas logo no artigo 2º para o 3º ali, ele aponta apenas 8. Mas você vai ver que a gente vai estudar aqui 9 e com alguns apontamentos finais. Então vamos avançar, porque o teletrabalho, férias, concessão de férias coletiva, como que eu antecipo isso, banco de horas, suspensão do contrato de trabalho, como que esse contrato de trabalho faz para ele ficar na casa dele fazendo um curso online,
Como que eu consigo diferir? Diferir é postergar, é prorrogar, é jogar para frente o pagamento. Então, enquanto empresário ou advogado que orienta a empresa, note, no campo fiscal, você percebeu que se o teu cliente ele for então tributado pelo Simples Nacional, ele for um microempreendedor ali, ele é tributado pelo Simples Nacional, você percebeu que abril, maio e junho jogou para outubro, novembro e dezembro. Você consegue postergar, prorrogar no campo tributário. No campo trabalhista, você está entendendo algumas medidas que podem ser adotadas, como, por exemplo, o fundo de garantia pode ser diferido, prorrogado, postergado, pagá-lo à frente. Você vai notar que no campo ligado ao direito bancário, essa empresa poderá tentar uma negociação administrativa com a instituição financeira. Se não conseguir essa negociação administrativa, poderá lá na frente ajuizar uma ação revisional de contrato bancário pautado na força maior que é oriunda do estado de calamidade pública, pautado no decreto número 6 do dia 20 de março, perdão. Então note, você tem uma esfera com uma consequência no campo do direito do consumidor ou bancário, no campo do direito tributário e agora no campo do direito trabalhista. Então, enquanto advogado, oriente a empresa. Enquanto empregado, entenda o que é direito seu, o que não é, e tentem a melhor solução, que é a conciliação, que é um acordo mútuo, que é entender o que o mundo passa. E pensa nisso, tenta entender isso, para antes de tomar qualquer postura mais inconsequente. O teletrabalho, e a gente entra agora aqui no teletrabalho, ou home office ou teletrabalho, é mais fácil entender isso. A empresa pode, e certamente uma boa parcela delas já estão atuando home office ou teletrabalho. Existe a figura do comodato, ou seja, é um empréstimo sem contraprestação. Você entrega um bem para que ele trabalhe naquele bem e depois ele tem que devolver o bem sem um ônus, mas ele tem que devolver o bem com zelo, com cuidado, nas mesmas condições que ele recebeu. Se a tua empresa cedeu um notebook ao empregado, ele irá devolver aquele notebook ali na mesma forma, do mesmo modo. O empregado, por vezes, pode comprar um notebook e depois ser indenizado pela empresa. O empregado pode trabalhar com o próprio computador que ele possua ou que ele tenha na casa dele. E é isso que vem regulamentar o artigo 4º, retratando essas possibilidades dentro desse regime. Só que a parte mais relevante disso, eu diria que é um dos incisos aqui, é um dos pontos do artigo 4º. E é o tempo à disposição por meio de aplicativos. No momento em que a comunicação se faz mais ainda presente por meio de encontros online, webinários, hangouts, teletrabalho, teleconferências, não importa a forma como que você se comunica, mas principalmente por grupos de WhatsApp ou ferramentas que são mais populares como Skype. Se você mandar uma mensagem para o teu empregado fora do horário, fora da jornada, e ele te ajudou, isso por si só não configura tempo à disposição do empregador agora. O que antes havia discussões, o empregado respondeu uma mensagem ou fez um relatório à noite, aquilo é hora extra, com adicional noturno, ou ele ficou à disposição da empresa, porque isso, porque aquilo. Não, agora foi regulamentado que durante o estado de calamidade, aquilo que você conversa, não exige como trabalho, sabe? Não faz isso, não é para ele trabalhar à noite ou fora do horário normal que ele realizava. Mas se ele assim respondeu a mensagem ou lê ou está num grupo de WhatsApp se relacionando ali, isso por si só não vai configurar tempo à disposição ou sobreaviso entre empregador e empregado, tá? A gente avança porque teletrabalho é tranquilo e antecipação de férias individuais. Primeiro, elas não podem ser gozadas, experimentadas ali por período menor ou inferior que 5 dias. No campo das férias, o que é mais fácil para você entender? Eu, particularmente, entendo que é um dos melhores caminhos, mais rápido assim para você adotar, que não ia ferir tanto o direito do trabalhador, do empregado, no sentido de quando isso tudo passar, ele vai retomar. E tenha certeza, para quem te ajudou a vida toda ali na empresa, não vai retomar, tem que praticar atos agora
mais pensados, com um pouco mais de reflexão, para quando esse empregado não voltar com raiva, com ódio, com desespero maior ainda do que essa fase que nós atravessamos, que o mundo atravessa. Então comece aos poucos. Se há a possibilidade de antecipar férias, a legislação ela não era clara sobre antecipação de férias. Você tem 12 meses de trabalho, período aquisitivo, e 12 meses para utilizar ou gozar essas férias. Então você tem aqui, o teu funcionário trabalhou 12 meses. Esses 12 meses que ele trabalhou é o período que ele adquiriu o direito a férias. Depois ele tem mais 12 meses para fazer o quê? Para utilizar, para gozar essas férias. Até aqui tudo bem. Ocorre que se você tem um empregado que está na sua empresa há 5 meses, ele não tem direito a férias, porque ele não cumpriu o período aquisitivo a férias. Então, ele não tem direito a férias. Mas agora, você pode antecipar esse direito às férias dele. E você pode fazer isso por meio de um acordo individual. Uma notificação individual, um acordo individual, notifica ele por escrito ali que você está antecipando as férias dele. E o 1/3 das férias que você seria obrigado a pagar, isso pode ser postergado. Lá para o 13º você conseguiria pagar esse período de 1/3 sobre férias, é o que regulamenta. Então aqui, na verdade, está permitindo, está possibilitando antecipar férias, pagar 1/3 lá na frente, não agora quando ele vai tirar férias, agora você paga férias. 1/3 das férias você paga, por exemplo, em dezembro, lá no 13º dele, e antecipa férias agora. Isso é um caminho viável, possível, por meio da medida provisória. Reduz um pouco o ônus do 1/3 das férias, deixa ele de férias e a gente aguarda para ver o que vai acontecer nas próximas semanas, no próximo mês no país. Então, isso é o essencial aqui sobre férias. Eu vou avançar, porque também a medida provisória, lá no artigo 11, ela fala sobre férias coletivas. Elias, o meu negócio, ele se refere a um negócio estritamente físico. Eu trabalho com confecção de roupas. E ninguém vai conseguir trabalhar com confecção de roupa em casa. Teletrabalho. Ele costura. São 50 costureiras. E elas trabalham aqui. São 50 costureiras. O que eu faço? Particularmente, teria uma possibilidade que é férias coletivas. Você começa com aquilo que é o mais razoável ali. Porque até então, Elias, mas eu não podia dar férias coletivas antes. Micro e pequenas empresas, era muito mais fácil de você ter férias coletivas sem acordo coletivo. Agora, essa possibilidade se estendeu, se ampliou. Em razão da calamidade pública, a concessão de férias coletivas deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de 2 dias. E aí você consegue atribuir férias coletivas para os teus segurados, para os teus empregados, perdão. Então, férias coletivas agora ela é possível. Antes tinha uma sanção muito grande do Ministério do Trabalho, você tinha que avaliar cada caso concreto e tal, tinha que comunicar as entidades representativas ali, sindicatos, tal. Agora nem comunicar ninguém você não tem. Avisa, notifica, informa todo mundo com 2 dias de antecedência, envia um aviso ali, e aí dá férias coletivas para todo mundo. Esse é um caminho, essa seria uma possibilidade. Tá? Concessão de férias coletivas sem a necessidade de pedir para sindicato ou coisa do tipo. A gente avança um pouquinho mais. E agora entra no aproveitamento de antecipação de feriado. Como que eu antecipo o feriado? Como que isso funciona? Um instituto novo. Ele aponta o seguinte lá no artigo 13, durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados, desde que não seja religioso e federal, né, estadual, distrital ou municipal, de caráter religioso. E deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico, mandando um e-mail para os empregados beneficiados com antecedência de 2 dias, indicando o feriado expresso. O feriado a que se refere poderão ser utilizados para compensar o banco de horas também. O aproveitamento de feriado religioso, se for religioso, aí tem que ter a concordância do empregado. Se não for religioso, não tem. Como que eu antecipo o feriado? Na prática, Elias, enquanto empresa. Vamos lá, ou enquanto advogado, para orientar a empresa. Entre hoje
E o período de vigência agora dessa MP, ou seja, 31 de dezembro. Quais seriam os feriados Quais são os feriados que existem? Faz uma tabela dos feriados, desde que esses feriados caiam em dia que o teu empregado iria trabalhar. Primeiro passo. Faz um termo, dentro desse termo você vai colocar da antecipação dos feriados, pautado na medida provisória do Covid-19. Atribui aqui o artigo 13, de forma bem clara e bem expressa, faz uma tabela abaixo dos dias do feriado e os dias que você está antecipando. É uma troca. Então, por exemplo, antes de dar férias coletivas, eu quero antecipar feriado. Então, na sexta-feira, mesmo que vocês estão em casa, ninguém trabalha. Por quê? Porque é a antecipação do feriado do dia tal. Na segunda, ninguém trabalha, porque eu estou antecipando o feriado do dia tal. Na terça, ninguém trabalha. Na quarta, ninguém trabalha, porque eu estou antecipando o feriado do dia tal. Então você vai ganhar alguns dias, não sei quantos dias, tem que olhar lá, não olhei quantos feriados temos, mas, por exemplo, 5 dias, uma semana. Então você ganha uma semana só antecipando o feriado. Isso já respira, antes de sair dando férias coletivas, antes de sair dispensando ou querendo negociar salário. Faz isso agora, faz antecipação de feriado, se o teu negócio é físico. Eu digo isso porque no exercício da advocacia, enquanto advogado, eu estou com o meu time, meu grupo inteiro lá de colegas, de prestadores de serviço ou pessoas que são CLT, que trabalham conosco e que estão trabalhando em casa, estão colocando em dia as ações, os processos, auxiliando os nossos parceiros que também atuam com os nossos escritórios de advocacia, e a gente está dando conta e está trabalhando em casa. Aqui no IAPA, todo mundo está home office, todo mundo está trabalhando em casa. Então, nessa primeira etapa, eu estou compartilhando um exemplo meu, tá? Eu vou tentar fazer com que toda a nossa atividade, a do IAPA é mais tranquilo, porque é um mercado de treinamentos online, de projetos online. No campo do exercício da advocacia já não. É mais difícil, porque o fórum simplesmente parou. Mas eu estou me organizando com eles, a gente está deixando a casa em ordem. A gente vai deixar todas as ações, prazos, antecipar tudo que for possível. Aí eu vou partir para uma segunda etapa com o nosso time aqui de colaboradores aqui da advocacia. Essa segunda etapa vai ser como que eles vão auxiliar a advocacia no campo online, ou seja, como que eu melhoro a minha presença digital, com artigos, com conteúdos, então eles vão continuar trabalhando. No último caso, eu vou antecipar feriado, e aí depois a gente evolui para dar férias individuais. E aí no último ponto a gente vai analisar e verificar. Mas foi uma reunião online que eu acabei de ter com a minha equipe, seja aqui da advocacia, e no IAPA já não é tão assim, porque a nossa atividade é muito intensa, o pessoal está trabalhando, eles estão até brincando, a gente está trabalhando mais em casa do que no próprio IAPA. Mas note, respira e pensa, vê o que dá para aproveitar disso tudo. É um momento, de novo, de tensão, sim, mas de reflexão ao mesmo tempo. Ver o que você consegue adaptar diante disso para a sua realidade enquanto empregador. Legal? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, porque antecipar feriado basicamente é isso. É ter um termo escrito em que você antecipa os feriados e entrega para o empregado. Elias, ele é obrigado? Ele é obrigado. A antecipação é direito seu enquanto empregador. Agora, se o feriado for religioso, aí é facultativo. Se ele não quiser, eu não quero aceitar essa antecipação, porque esse feriado é religioso, eu sou muito religioso, e eu não vou trabalhar em feriado religioso. Ponto, aí o empregado não é obrigado. Se não for religioso, você consegue antecipar. Legal? A gente avança mais um pouquinho, porque a gente entra no campo de banco de horas. E o banco de horas é uma outra premissa que aponta lá no artigo 14, falando o seguinte: ficam autorizados a interrupção das atividades pelo empregador, a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de um acordo individual, para compensação no prazo de 18 meses contado do encerramento do estado de calamidade. Então vamos tentar entender isso. Eu vou só tentar ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, legal, criar nota. Opa, criar nota, joia. Banco de horas. Em tese, você poderia constituir ou criar um banco de horas agora. Imagina o seguinte, o seguinte ponto, que no dia 31/12 de 2020,
é a data final para se encerrar o estado de calamidade pública. A partir dessa data, haveria então a possibilidade da compensação desse banco de horas durante 18 meses e desde que sejam realizadas até 2 horas por dia. Mais que 2 horas por dia não seria possível. Como que funciona isso, Elias? O empregado, ele está trabalhando num regime diferenciado. Ele continua trabalhando para você, só que você está dispensando ele, trabalha 6 horas, por exemplo. Ele está trabalhando 6 horas. E essas 2 horas aqui, essas 2 horas que ele não vai trabalhar, você vai jogar essas 2 horas por dia lá na frente. E lá na frente você vai confeccionando ou criando um banco de horas. E esse banco de horas, ele pode ser gozado no período de 18 meses, entre 31 de dezembro para frente. E o teu funcionário, em tese, iria trabalhar 10 horas sem receber hora extra. Porque eu estou falando de banco de horas para o futuro. Ele trabalha menos agora e vai trabalhar 2 horas a mais lá na frente. Elias, então eu consegui, em tese aqui, no meu banco de horas, 100 horas por empregado. Legal, ele tem que cumprir 100 horas em 18 meses, entre 31 de dezembro e 18 meses para frente. Ou seja, ele vai trabalhar 10 horas por dia, sem receber hora extra, porque está compensando uma jornada extraordinária, uma jornada que foi reduzida dele agora. Deu para entender isso? Tá claro? Elias, como é que isso funciona na prática? É um termo individual em que você regulamenta o seu banco de horas e faz com que ele trabalhe 2 horas a menos agora para jogar 2 horas no seu banco de horas e ele vai cumprir essa jornada extra. Ele tem um período de 1 ano e meio, é isso, né? 18 meses, 1 ano e meio, depois de 31 de dezembro. Então ele vai trabalhar 10 horas por dia. É claro que você não vai colocar ele trabalhar 10 horas por dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu espero isso, né? Mas alterna, sabe? Aqui no IAPA nós temos uma realidade também de hora extra intensa aqui. E alterna, você vai conseguir, você vai se organizar. Ele vai trabalhar 2 dias da semana, ele cumpriu, ele fez uma jornada de 10 horas, joia, que está compensando aos poucos. Ele está compensando, então você vai alternando para ele ter descanso, para ele ter folga também. Então dá para tentar ser mesmo para pequena, média ou grande empresa. Essa é uma nova realidade para o mundo, não uma realidade nova só para o Brasil, uma realidade nova para o mundo. Então é isso que a MP vem regulamentar. De novo, eu não estou defendendo a empresa, o empregado, eu estou tentando unificar as coisas, sabe? Que você entenda as duas realidades, seja do empregado que já passa por um momento difícil, que pode ficar tendo um salário reduzido ou ficar sem salário, ou ainda tendo que trabalhar, sabendo que não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo, que tem gente doente em casa, ou que pode ficar doente, que geralmente é a pessoa mais afetada porque não tem plano de saúde. É uma realidade 10 vezes pior. Só que, por outro lado, se você tem a empresa de alguém que trabalhou uma vida toda lá, constituiu aquilo, que da noite para o dia pode deixar de existir, e aqueles empregos deixaram de existir também. Então, conciliar isso é muito difícil. Conciliar isso é muito difícil. O nosso papel aqui é só de orientar, de trazer aquilo que a legislação apontou, ou aquilo que a legislação possibilita ou permite. Legal? Isso é banco de horas. Suspensão está acabando. Respira aí, toma uma água que está acabando. Suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde no trabalho. Isso aqui eu vou passar bem rápido. Fica suspensa a obrigatoriedade do quê? De realizar exame médico, ocupacional, até demissional. Então, o demissional, eu dispensei meu empregado. Aí o que acontece? O exame demissional pode ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há 180 dias. Então, você tem algum exame médico aí há 180 dias, exame ocupacional mais recente? Se foi, nem o demissional vai ter que fazer. Vai ser dispensado no caso de rescisão. Mas, algumas obrigatoriedades, como por exemplo, fica suspensa a obrigatoriedade de exame médico ocupacional, clínico, complementar, exame que se refere ao prazo aqui de 60 dias, contados do encerramento do estado de calamidade. Aí você teria que realizar esse exame aqui depois de 60 dias, contando de 31 de dezembro. Então, para as empresas que têm um alto grau, por exemplo, de insalubridade, que realizam exame mais constante ali, ocupacional, está suspenso essa obrigatoriedade de realizar esses exames.
Treinamento periódico também. Dependendo da natureza jurídica da empresa, ela tem que ter treinamento periódico obrigatório, por segurança, por exemplo. Isso está suspenso temporariamente. Fica suspenso essa obrigação de realizar esse treinamento que se faz, que é obrigatório. E também ele poderá ser realizado à distância. Então, imagine uma empresa que tem um caráter de produção química e que tem que ser realizado treinamentos ali do pessoal de segurança do trabalho e tudo mais, de segurança obrigatório pelo Ministério do Trabalho. Então está suspenso, mas eles podem ser realizados de forma online. Esse treinamento, desde que seja com um perfil prático, é o que retrata a MP. Online, tudo bem, mas tem que ter um caráter prático, que é o que fala aqui, conteúdos práticos. Eu vou avançar mais um pouquinho, para a gente prosseguir aqui dentro da medida provisória. Porque a gente entra no último ponto, que é das disposições gerais, quando encerra a medida provisória. Durante o estado de calamidade, mesmo para atividade insalubre, eles regulamentaram aqui de forma diferente. Falou, olha, imagina uma empresa que tem insalubridade. E aqui é só para vocês entenderem. Empresa que tem insalubridade, imagina uma empresa que trabalha com confecção de luva plástica ou de álcool em gel, que trabalha numa máquina, numa esteira ali. É insalubre a atividade, às vezes pelo ruído, às vezes pelo agente químico que é empregado ali. E durante esse período, para essas empresas funcionarem, na verdade para qualquer empresa que tem insalubridade, mas o foco era isso, para que essas empresas possam funcionar, trabalhar mais, na atividade insalubre, a jornada de 12 horas de trabalho, existe uma discussão sobre hora extra e insalubridade. Quanto que eu posso estender a minha jornada de trabalho? E isso é o que se tornou possível. Ou seja, durante o estado de calamidade, é permitido ao estabelecimento de saúde mediante acordo individual, exige acordo, mesmo para atividade insalubre e para jornada de 12 horas de trabalho, por 36 horas de descanso. Prorrogar a jornada de trabalho, ou seja, mesmo para quem atua numa atividade insalubre, pode trabalhar com uma jornada mais estendida, mais do que 12 horas, por exemplo. E ele vai poder trabalhar mais do que esse período aí. São aqueles empregados que realizam a jornada 12 por 36. Ou seja, eles trabalham 12 horas, tem 36 para descansar. Para quem faz 12 por 36, pode ser estendido essa jornada. Legal é o que trata aqui esse ponto relativo a outras disposições no campo da insalubridade. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto relevante. Tem a parte da auditoria. Os auditores fiscais, nesse período dessa medida provisória, no período do estado de calamidade, os auditores fiscais, eles vão só dar uma opinião. É como se fosse assim, ó, pena do pito, ó, não faz mais assim que é feio, não faz mais isso que não dá muito certo, mas eles não vão autuar com rigor. Então, durante o período de 180 dias da data de entrada dessa MP, ou seja, agora 22 de março, os auditores atuarão de forma orientadora. Ele vai só orientar, ó, não pode fazer isso, tal, é só uma orientação. Na verdade, particularmente, acho até que nem vai existir tanta fiscalização. Mas não vai ser no sentido de autuar. Então imagina uma máquina de produção, sei lá, de qualquer item voltado para a área da saúde lá, e se ela for instalada da forma que não é tão correta, ou que a distância entre o empregado e a máquina, ou entre a máquina e a parede, não é a distância correta, o Ministério Público do Trabalho vai lá, pautado nas normas regulamentares, nas famosas NR, como por exemplo altura, periculosidade, insalubridade e várias NRs, eles não vão autuar a empresa, eles vão orientar para que aquela máquina seja corrigida, para que o trabalho prossiga de forma mais acelerada, mas não autuar as empresas. Então basicamente é isso, eles não vão atuar no sentido de multar, mas só de orientação. É isso que traz o corpo dessa medida provisória nesse ponto. Consideração final, eu deixo aqui bem claro o seguinte, de tudo isso que a gente viu sobre a medida provisória, a primeira orientação é, claro, fique em casa, respire fundo, fique em casa nesse período, respeite as delimitações do seu município, do seu estado e do Ministério da Saúde.
Tente aproveitar esse tempo para produzir, para se desenvolver, e não para só ficar em grupo de WhatsApp vendo o caos ser instaurado ou compartilhando fake news. Deixa isso de lado e tenta aproveitar esse momento para se desenvolver. Isso vai passar. Mortes vão ocorrer, quer você queira ou quer não. Mas eu acredito muito que essa fase vai passar. E a nossa obrigação é tentar auxiliar realmente, em primeiro lugar, a família, ou os mais idosos, ou aqueles que estão num estado de risco, ou de um risco maior, para o Covid, realmente, para o coronavírus. Tentar auxiliar essas pessoas, auxiliar os idosos, auxiliar a família, ou aqueles que eventualmente não são da sua família, mas que estão no seu prédio ou ao seu lado. Essa é sempre a primeira orientação disso tudo. Mas eu acredito muito que isso vai melhorar, que isso vai passar, seja a advocacia ou outras áreas no país, isso vai melhorar. Só que o Brasil vai enfrentar um momento de grande dificuldade econômica, seja para empregador, seja para empregado, seja para advocacia ou para o funcionalismo público em geral. Isso vai afetar todos de forma direta, já nos próximos meses. A saúde estando em dia e vocês tendo as medidas corretas de precaução, utilize o tempo para se desenvolver de forma pessoal, para o seu desenvolvimento, para pensar em medidas, em caminhos, em auxiliar talvez a empresa que você trabalha, se isso for possível, de talvez ter uma ideia diferente para fazer aquele negócio e melhorar de alguma forma, que também se for possível. E se ainda assim não for possível, se for uma grande empresa que você trabalha, ou se você nesse caso é empregador, se você é um empresário ou tem X funcionários, pense em medidas da menos gravosa para todo mundo, até a mais gravosa. E a primeira medida é antecipar feriado, na minha visão. Antecipa os feriados. Se o teu funcionário ele está em casa, olha, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, eu antecipei, faz um acordo individual ali, um termo individual, encaminha, ele assina e você antecipa os feriados. Inclua os feriados religiosos. Pergunta se tem problema para o seu empregado, se a religião dele ele segue e realmente esse feriado religioso ele não gostaria, joia. Mas se sim, inclua ou não, vai de cada empregador. Mas comece com feriados. Depois de feriados, passe para férias individuais ou talvez férias coletivas. E depois que isso tudo acontecer, aí você vai adotar medidas para suavizar a crise sua, do empregado, do Brasil. E essas medidas poderiam ser, num primeiro momento, essa possibilidade de dar suspensão do contrato de trabalho, mas não sem a contraprestação. Suspender o contrato de trabalho, coloque algo gradativo, paga 90% do salário se for possível. E não adianta ficar bravo comigo, eu sei que para muita gente isso gera muita discórdia, raiva. Eu estou tentando encontrar um caminho só isso, nada mais. E tenta ver se é possível qual que é o limite que você consegue. Olha para a tua folha de pagamento e veja, ó, isso aqui eu consigo, isso não. Deixa banco para depois, instituição financeira para depois. O estado de calamidade pautado na força maior permite pelo Código de Defesa do Consumidor, mas mais que isso, pelo próprio Código Civil, a revisão contratual bancária pautado no estado de força maior. Então isso é mais fácil de você conseguir postergar, conciliar. Agora, treinar o empregado, lembra de quem esteve ao seu lado, foi um empregado por muito tempo. E treinar, entenda o custo dele antes de sair dispensando. Se você tem alguém que vende, que é um empregado que vende para você, que trabalha na tua linha de frente, lá no comércio e ele vende, faz a conta de quanto ele vendeu nos últimos 90 dias. E vê o tanto tempo que ele demorou para aprender a começar a vender e te dar retorno enquanto empregado. Mas mesmo outros funcionários, percebe, tem que entender quanto tempo, qual que é a curva de aprendizado para aquela função dele. Quanto você vai gastar para ter alguém como ele depois? Tenta fazer essa conta com calma, com cautela, antes de fazer rescisão, de explodir a cabeça enquanto empregador. Depois que você fizer essa conta, você vai entender e tentar adotar as medidas que forem possíveis você adotar. E pensar nisso tudo que eu tentei aqui compartilhar da medida provisória.
se você é um dos nossos 20 mil alunos hoje, advogados aqui do IAPA, a gente vai incluir esse conteúdo lá dentro e talvez a gente vai entrar ao vivo aqui para discutir outros pontos sobre Covid-19, reflexo jurídico disso. Você, enquanto advogado, aquilo que você pode auxiliar as empresas ou empregados nessa fase difícil de transição para o Brasil. Se você é empregador, ficaram aqui como eu, empresário, o empregador ficou aqui, pelo menos eu apontei algumas orientações. Agora, se você for empregado, como o nosso time aqui, seja do IAPA ou seja da advocacia, tenha cautela, tenha calma e tente acreditar realmente que isso tudo vai passar, que essa fase logo logo o Brasil vai atravessar e final do ano aí, com certeza a gente vai estar já num outro momento aí. É isso que eu desejo, é isso que eu espero de todo mundo. Se você é o primeiro contato aqui com o IAPA, digita aí www.iapajus.com.br, entra no nosso site lá, baixa o material de apoio desse vídeo, ou ainda você pode entrar em IAPAJUS lá no Instagram, Facebook, ou mesmo no YouTube, digitar lá IAPAJUS que já vai aparecer o nosso canal lá e nos acompanhar por lá. Então é isso, fica com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.